galera, seja bem-vindo ao nosso Discovery Podcast. Olha, é um imenso prazer receber todos vocês aqui e hoje eu tenho um convidado muito especial, um cara muito bacana que vai falar muita coisa boa sobre a palavra de Deus e o foco principal dele é sobre propósito. Vocês vão ficar impressionados com o que vai rolar aqui nesse bate-papo. E olha, aproveita que você não é inscrito, se inscreve no nosso canal, já ativa o sino para poder ver todas as nossas notificações, porque a cada mês, às terça-feira, às 8h30 da noite, a gente vai estar liberando um podcast para poder abençoar a sua vida. Então corre lá, já se inscreva e olha, compartilha com a galera, compartilha em geral com os familiares, para todo mundo estar participando e conhecendo um pouco desse trabalho. Bacana? Então gostaria de apresentar aqui um grande amigo, Magu. Seja bem-vindo. Obrigado, mano. Cara, prazer imenso receber prazer aqui. Prazer todo meu. Muito obrigado por você poder ter disponibilizado o seu tempo, estar aqui para poder fazer esse bate-papo com a gente. Eu tenho certeza que Deus vai te usar muito para poder falar aqui. E, cara, fica à vontade. Cara, eu estou muito feliz de estar aqui, né? É algo muito novo para mim, assim, mas é algo que eu sei que vai ser de grande impacto, né? Não só para mim, mas para muitas pessoas. Então, muito obrigado pela recepção, obrigado por estar aqui. E vamos junto, né? Vamos pra cima, né? Cara, fica à vontade pra você falar o que você quiser. Aqui é um papo aberto mesmo, é para poder a gente falar de Deus abertamente, sem restrição, porque é como a gente fala, né? Deus, ele é tudo e a gente tem que falar realmente aquilo que está no nosso coração, que está na nossa alma. E eu gostaria de fazer uma brincadeira com você aqui, antes da gente começar a falar sobre o propósito. É o seguinte. Bota fé ou não bota fé? Eu vou te passar uma palavra e eu quero saber se você bota fé ou não. Ou seja, se você acredita ou não acredita. Sim. Bacana? Ok. Vamos lá para a primeira? Vamos lá. A primeira palavra vai ser família. Você bota fé ou não? Boto fé demais. Boto fé demais. Por quê? Porque a família é um dom que Deus tem. Eu acredito que Deus acredita em família. E desde Gênesis a Apocalipse, o intuito de Deus sempre foi construir família. Então eu acredito muito na família, eu sou um cara que ama a família, né? Eu acredito que uma pessoa que se diz cristã, ela também tem que amar a família, né? Porque família é uma dádiva de Deus pra gente. Família pra mim é um presente, né? Não tem como, pode acontecer qualquer coisa na nossa vida, né? Os amigos, eles somem. As pessoas somem, mas o que fica é a nossa família. É a família. Então, se a gente não amar a nossa família, se a gente não preservar a nossa família, eu acho que a gente perde todos os nossos princípios, né? Sim. Acho que esse é o grande ponto. Sim. Porque a família, ela é o alicerce para todas as coisas. É o alicerce. Né? E assim, né? E é um bem mais precioso que eu acredito que depois de Deus, eu tenho aqui, falando pessoalmente de mim, eu tenho aqui comigo que é a minha família, né? Então, tipo assim, cara, eu boto fé demais porque eu acredito na família e Jesus também acredita, né? E como eu disse, que se a gente pegar mesmo a Bíblia, a gente vai ver ali que, até mesmo em Gênesis, né, sobre a questão de Adão e tudo mais, eu estava comentando com uma pessoa essa semana, eu falei algo sobre isso, que Deus, a primeira coisa que Deus fez com Adão não foi mandar Adão abrir uma igreja, não foi mandar Adão iniciar um ministério. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que Deus, ele se encontrava com Adão, né? Ele tinha um lugar secreto ali com Adão. Então, o intuito de Deus, desde o começo de tudo, foi construir família, né? Então, Deus, ele queria construir uma família com Adão, né? Então, por isso que eu acredito na família. E eu acredito que é algo muito precioso, algo muito valioso pra gente. E eu acredito que todos deveriam acreditar também na família. Cara, você falou uma coisa aí que eu achei muito interessante, que Deus, quando ele criou Adão, né, fala que todos os dias Deus, ele ia se relacionar com Adão. Ou seja, é tanto que no dia que Deus, ele chegou ali no Jardim do Éden e ele chamou por Adão e Adão não respondeu, essa intimidade era tão grande, esse relacionamento era tão grande, que na hora Deus já percebeu, tem algo de errado. Né? Então, e logo que depois, mesmo que depois que eles cometeram aquele pecado, eles erraram, Deus falou assim, agora vocês vão constituir uma família, vai povoar esse mundo, porque agora é algo que realmente é o que eu aprecio, é o que eu quero, é o que vocês fazem. É isso, mano, é isso, né? E tudo que Deus faz tem a ver com pessoas, né? Tem a ver com família, tem a ver
com gente, né? Tem a ver com cheiro de gente, né? Então, a família é um bem muito precioso e que a gente deveria valorizar mais e mais e mais. E é engraçado que muitas pessoas já estão se perdendo um pouco em relação Sim, à família, né? sim. Talvez esse mundo ele está tentando fazer com que as pessoas entendam que família não é mais importante como era antigamente. Exemplo, antigamente as pessoas, por mais que as situações não davam certo, por mais que tinham as dificuldades, as tribulações da vida, as pessoas faziam questão de permanecer juntas, indiferente de qualquer coisa. Hoje não, qualquer coisa, tipo assim, você tenta. Se não der certo, você desfaz. Vai tentar com outra pessoa, vai tentar de outra maneira, e isso está entrando dentro da nossa vida, né, das pessoas assim que não têm esse entendimento do valor de uma família, de uma união para o resto da vida, e tem contaminado muita gente, né? Sim. Cara, olha, eu vejo que, principalmente nos dias atuais hoje, há uma inversão de valor muito grande, né, onde as pessoas inverteram. O certo ficou errado e o errado ficou certo. Né? Eu estava até comentando com uma pessoa, isso aí que você falou sobre a questão do casamento, né? Das pessoas casarem e tudo mais, e terminarem. E às vezes não dá tanto valor, né, para a questão da família assim. E nós, como cristãos, né, nós que se dizemos cristãos, né, pessoas que uma vez entregaram a vida para Jesus, né, têm um relacionamento com Jesus, eu acho que o intuito maior nosso é continuar acreditando na família. Né? Por muito tempo eu me perguntei, Deus, como que eu posso, de alguma forma, não cooperar ou fazer alguma coisa para que casamentos não acabem, fazer alguma coisa para que a visão da família não seja desconstruída. Deus falou comigo assim, olha, o que você precisa fazer em relação a isso tudo, né? Você está vendo muitas famílias sendo desconstruídas e tudo mais, é construir uma família. Né? Então, tanto até mesmo o projeto que eu tenho lá, o nosso bordão, assim, entre aspas, é esse. Né? Em casa há mesa e na mesa todos se assentam. Né? Então, o intuito é o quê? Construir uma família, entende? Porque eu acredito que, cara, tanto assim, que uma coisa vai puxando a outra, né? Que se toda igreja tivesse uma visão de casa, a gente teria mais igrejas consolidadas. Por quê? Hoje nós estamos numa mesa aqui, né? Então, a mesa é um sinal de quê? De comunhão. Né? Então, se toda igreja ela tivesse uma visão de casa, de mesa, de construir família, de estar junto ali, eu acredito que a gente teria igrejas mais consolidadas. Né? Então, é muito forte isso, porque a gente vê aonde que a questão da família liga em tudo, né? Em tudo. Porque família não é algo superficial, não é algo raso, é algo muito profundo. Exato. Né? E que a gente tem que ter uma preocupação extrema em construir da forma correta. Né? Então, nós como cristãos estamos peregrinando aqui, e nessa jornada o nosso intuito já que as pessoas não acreditam em família, peraí, cara, eu acredito e eu vou lutar por isso. Sim. Eu acredito e eu vou lutar por uma família, eu vou lutar por construir uma família e acreditar que Jesus também acredita na família. Ou seja, né, você falou a questão de exemplo, né? Então, se eu quero passar uma mensagem, uma visão que família é importante, eu tenho que ser exemplo. Então, Deus falou para você, construa uma família e seja exemplo para as pessoas verem que dá certo, que é importante, que sim, Ele quer que você tenha uma família. E a outro ponto que você colocou é a questão da comunhão. Né? Não basta ser só uma família família tem que estar em comunhão. Tem que estar, sim. E a igreja, quando ela olha para a família e ela vê que uma família é a união de pessoas e essas pessoas estão em comunhão, significa que, poxa, agora a gente acertou o alvo, a gente está na linha certa. Sim. Cara, e olha para você ver, assim, a gente comentando sobre família, algo que eu lembrei aqui que tem impactado muito minha vida nesses tempos. Lá na minha casa, a gente não tinha um hábito de se assentar na mesa para poder comer. Né? Uns iam para a sala, outros iam almoçar no quarto, outros iam ao jantar na sala, na varanda. Então sempre foi algo assim, separado. Assim, né? Só que no começo desse ano a gente começou, na verdade meu pai começou a pegar essa prática, né? Antes de eu mudar, morar sozinho e tudo mais. Né? Que o quê? Que toda janta e todo almoço a gente se assenta na mesa para poder comer. E, cara, aquilo teve uma importância tão grande na minha vida e na vida da minha família. Por quê?
eu vi ali que pessoas que estavam na mesma casa, mas estavam separadas, entende? Estavam na mesma casa, mas estavam sem comunhão, sem ter uma amizade, sabe? Depois que a gente começou a ter essa prática de se assentar à mesa e nos comportar como família, tudo mudou, entende? Então, são coisas que para hoje, para muitas pessoas perderam valor. São pequenos gestos, né? Que incorpora. Pequenos gestos que geram grandes coisas, né? É verdade. Então, tipo, e às vezes a gente olha e fala, não, isso daí é pouca coisa, mas não é, algo muito precioso. Então, eu acredito na família e para mim é sim demais a conta. Sim. Bom, então vamos na segunda. Eu quero saber se você bota fé ou não, que é sobre a política brasileira. Agora o tema vai ficar um pouquinho mais pesado, mas eu acho que vai ser assim, muito legal a gente ter essa visão. Você bota fé ou não bota fé na política brasileira? Cara, infelizmente a gente hoje vive num cenário muito complicado, né, quando se trata de política. E eu acredito que algo que eu vi uma pessoa falar, né? O Brasil vai ter a política que merece, né? Os Estados Unidos vai ter a política que merece. Mas eu, como cristão, eu acredito que sim, que pode melhorar e pode mudar e tudo mais e tal, mas atualmente, nesse momento agora, eu não acredito na política. Por quê? Pelo simples fato de ter pessoas que se dizem ter um caráter e não têm. Entende? Então, eu sou muito a favor, e a gente vai chegar lá, do cristão na política. Muito a favor. Desde que não se corrompa, né? Lógico. Então, assim, a minha posição hoje, você acredita na política do Brasil e tudo mais atualmente? Não. Hoje a minha resposta é não, entende? Mas eu acredito que pode mudar, né? Que pode haver uma melhora, que pode, sim. Eu acredito que porque quando a gente começa a falar de política, né? Hoje, se você perguntar ao meu irmão de 11 anos de idade, o que foi implantado na cabeça dele, até mesmo na escola, no dia a dia e tudo mais, é que político só sabe roubar. Né? E é algo que, tipo assim, e que está não só implantado na cabeça do meu irmão de 11 anos, mas está implantado na cabeça de milhões de brasileiros. Né? Então, infelizmente, essa é uma realidade. Né? Mas eu acredito... Está manchada, né? Sim, está manchada. É o ponto. Mas ao mesmo tempo que está manchada, eu acredito que tem homens de caráter lá na política. Claro. Eu acredito que tem homens que não se venderam pelo dinheiro e pela fama. Por mais que o meio ele é podre, ele é sujo, ele tenta te puxar para um lado da corrupção para você se manter lá. Com certeza. Eu também acredito que tem muitas pessoas boas, né, que realmente estão fazendo um trabalho honesto, digno, né, do que foi realmente eleito para poder fazer. E eu concordo um pouco com você no sentido que, sim, eu acredito que a política ela é exatamente o que a gente precisa para poder a gente ser um país de primeiro mundo, né? Mas eu acredito que a política que nós fazemos hoje, do jeito que é a política do Brasil hoje, realmente ela está deixando a desejar 100%. Os últimos anos aí com Lava Jato, com tantas coisas, mostrou o quanto que é podre e o que a gente tem que mudar a nossa mentalidade e realmente começar a enxergar e colocar pessoas que realmente têm caráter, que realmente querem fazer um trabalho legal, que querem realmente mudar o Brasil. Né? Então, a nossa bandeira, ela está escrito ordem e progresso. Né? Então, a gente tem que acreditar nisso que está escrito na nossa bandeira e realmente é isso que a gente tem que lutar. A gente tem que lutar por um país que venha ter uma ordem, que venha ter progresso, que venha ter pessoas que tenham prazer em morar no Brasil e não ficar querendo ir para outros países, sendo que a gente vive num país maravilhoso, com terras boas, com vários lugares, né? Então, o Brasil, assim, algo que o Brasil é um país bom da gente se morar. Por quê? Porque a gente nasceu aqui, então, tipo, se eu pegar você e colocar você num outro país, você pode acostumar, mas nunca vai ser a mesma coisa, né, como a gente vive aqui e tudo mais e tal. Então, tipo assim, para essa resposta da política é não. Né? Mas igual eu falei, eu acredito muito que tem pessoas de caráter na política, pessoas que roubam, pessoas que fazem tudo errado, mas ao mesmo tempo pessoas que lutam contra isso de verdade. Homens de caráter e homens de Deus, né? Eu acredito que tem. Então, eu acredito numa melhora futuramente, quem sabe, em nome de Jesus, que assim seja, porque o Brasil é um país que tem tudo para ser um país de primeiro mundo, né? Tem todos os recursos possíveis,
né? Tem tudo, entendeu? Então, é isso, né? É isso. E vamos votar bem, vamos escolher bem, para a gente poder Escolher mudar bem. essa realidade, né? Depende da gente, não tem como, Escolher né? bem. E assim, cara, algo que, já que entrando na questão da política e tudo mais, eu quero explicar o que eu falei, que púlpito e política para mim não combinam, entende? É um pensamento que eu tenho pessoal, né? Porque eu penso assim, Ricardo, se Deus, cara, ele me chamou, nós vamos entender, se Deus ele me chamou para me pastorear pessoas, qual que é o meu dever? Pastorear pessoas, né? Agora, se na minha igreja tem um irmão, né, que ele foi chamado para poder agir dentro da política, meu amigo, vamos apoiar, vamos junto, né? Mas Deus me intitulou pastor, então eu não tenho que entrar na política. É uma visão que eu tenho. Então eu não tenho que subir num altar e atrás de um púlpito falar, olha, eu como pastor falo para você votar em ciclano. Eu não posso ter esse domínio sobre as pessoas que Deus me concedeu para poder cuidar. Entende? Agora, se Deus me chamou para me pastorear, e é isso que eu vejo hoje, né? Algumas pessoas que a gente cuida e tudo mais. Pessoas que se desviaram daquilo que foram chamadas para fazer. E eu acredito que é o que mais pega o cristão hoje, entende? Tipo, porque o mais importante não é bom assim a gente começar bem. Mas o mais importante é começar bem, permanecer bem e terminar bem. Então eu vejo muitas pessoas que começam bem, não permanecem tão bem e terminam mal. Entende? Então se Deus te deu algo, se Deus me deu algo, que a gente permaneça nisso, cara. Entende? Então eu vejo muitas pessoas se corrompendo, principalmente com a política, né? Porque a gente sabe que a política ela é muito dinheiro por trás, a gente sabe disso, ninguém não tem isso escondido, né? Então, assim, na minha opinião, o púlpito não é lugar para poder se falar de política, mas sim de Deus, entende? É um pensamento, uma linha de pensamento que eu tenho e é isso, é uma opinião que até mesmo eu falei no começo aqui só para poder terminar, né? E é isso. É isso. Bacana. E a terceira, né, que eu quero trazer aqui, se você bota fé ou não, é a religião. Então, cara, não boto fé. Não boto fé com todas as minhas certezas absolutas, né? E primeiro a gente precisa entender, né? Uma vez eu perguntei um rapaz, eu fiz quase essa mesma pergunta. Perguntei, cara, você acredita na religião? Ele falou assim, eu acredito, eu acredito que tem católico, eu acredito que tem cristão, eu acredito que tem evangélico, né? Falou comigo que tem evangélico, eu acredito que tem outras religiões. Eu falei, é mesmo. Então a gente vê que muitas pessoas não conseguem entender essa questão da religião, né? Então, eu não acredito na religião porque, na minha opinião, foi a própria religião que matou Jesus, né? E a religião, tem um amigo meu que fala, é uma frase até pesada de se falar, mas a religião é um câncer do mundo atual. Porque a religião mata as pessoas espiritualmente. Olha, e eu falo isso, né? E tanto os meus amigos, as pessoas sabem, as pessoas... Cara, 95% das pessoas que eu cuido hoje e ajudo foram pessoas que foram feridas pela religião. E é legal você falar sobre isso, porque a gente precisa separar o que é religião Sim. e o que é o evangelho, né? Então, gostaria que você falasse um pouco dessa diferença, sim. até mesmo para o pessoal de casa, né, entender um pouco sobre qual que é a diferença, por que a gente está falando que, no caso aqui, você está falando que você não bota fé na religião. Sim. Então, vamos lá, né? Vamos falar. Falar um pouquinho da religião hoje, né? E coisas que eu vivi, né? E que às vezes as pessoas vão ver lá de casa e não vão falar assim, cara, esse cara é doido de estar falando isso, né? Mas assim, você tem todo direito, o pessoal tem todo o direito de julgar a minha palavra, aquilo que eu vou falar, fica à vontade, né? E vamos dentro da Bíblia, né? E qual é a diferença da religião para o evangelho, né? Essa é a pergunta. A primeira religião, ela impõe, a religião ela impõe coisas do próprio homem em nós. Eu quero contar um pouquinho do que aconteceu comigo há alguns anos. Fica à vontade. Né? Só para entrar onde o pessoal... Olha, eu sempre fui um cara que temia a Deus e tudo mais, né? Meus pais sempre foram pessoas tementes a Jesus, tementes a Deus, né? Meu pai chegou a pastorear um bom tempo atrás e tal. E depois a gente foi embora para Portugal, ficamos lá alguns anos, voltamos para cá.
né? E eu me desviei totalmente da presença de Jesus. Aí foi aí que eu conheci o mundo e tudo mais e tal. Só que a minha conversão, ela foi uma conversão muito forte, genuína, porque o meu primeiro encontro que eu tive com Jesus foi no meu quarto, né? Onde eu ia tentar um suicídio. E era o meu segundo suicídio que eu tentei. E nesse segundo suicídio, Jesus me visitou. Uau. Eu tive um encontro pessoal com ele no meu quarto, né? E depois daquilo eu comecei a ter esse relacionamento com Jesus diariamente, onde eu lembro que eu ficava 3 a 4 dias trancado dentro de um quarto, né? Orando e buscando a Jesus. Então, e aí, beleza, me converti e tudo mais e tal, e procurei uma comunidade de fé, né? Fui para uma comunidade de fé e tudo mais. E eu sempre fui um cara que, para mim, as coisas de Deus, ela não pode ser meia boca, né? Ou ela é boa, ou ela é ruim, ou nem faz. Entende? Para Deus tem que ser diferente, né? Tem que ser o melhor, né? Tem que ser o melhor, tem que ser o melhor. E nisso eu entrei para essa comunidade de fé, cara. E eu falei, cara, não, então já que eu tô aqui, vamos lá, né? Vamos com tudo e tudo mais. Comecei a trabalhar nessa comunidade de fé e tudo mais e tal. E graças a Deus eu sempre fui esse cara comunicativo, de abraçar todo mundo, amar todo mundo, cuidar de todo mundo, estar com todo mundo. É um dom, né? Cara, de estar, de chegar, de fazer amizade e tudo mais e tal. Toda a vida eu fui esse cara, né? Depois da minha conversão, claro. E nisso eu comecei, era uma comunidade muito grande, tinha suas 400 pessoas por aí. E eu comecei a ter um relacionamento muito bom com o pessoal, principalmente com a juventude, né? Que é a área que eu trabalho até hoje e tal. E aí o pessoal começou a pegar uma confiança muito grande em mim, entende? Então, tipo, tudo que acontecia, Magu, tô precisando conversar, pode ir na sua casa, tô precisando... Então eu comecei a desenvolver, né? E até aí entra nessa questão que a gente falou, né? Voltando só um pouquinho naquilo que você disse, que Deus, ele não me chama para poder abrir um ministério, Deus me chama para poder construir família. E quando eu entendi isso há alguns anos atrás, né? E quando eu comecei a colocar isso em prática, eu comecei a ver o quão é poderoso isso, entende? Que Deus me chama para construir família, não para abrir uma igreja, não para ter uma grande estrutura, não para ter isso, não para ter aquilo. Isso é uma consequência, entende? De um trabalho bem feito, né? Então, Deus me chamou para poder construir família. E aí eu comecei a entender isso, comecei a trabalhar em cima disso, né? Nessa comunidade, peguei uma amizade muito grande com o pessoal lá da igreja, muito grande, com a juventude e tudo mais e tal. E nisso, Ricardo, eu comecei a fazer encontros na minha casa, né? Onde chamava Casa de Adoração, a gente reunia cerca de 120 a 150 pessoas na varanda da minha casa. Uau! Né? E isso começou a gerar, isso que eu vou falar é religião, vai abrir muito a mente das pessoas que vão ver. Isso começou a gerar um certo atrito na igreja, na liderança da igreja, no pastoreio da igreja. Por quê? Porque os cultos de jovens, eles aconteciam e dava cerca de 20 a 25 pessoas. As reuniões lá em casa, que não era uma reunião grudada a placa nenhuma, acontecia e dava cerca de 120 a 150 pessoas. Então, o que começou a acontecer? Começaram a me podar. Não, você não pode fazer isso. Porque você tem que ficar na estrutura. A estrutura que é o lugar para você. Você não pode mais... E eu falei, Deus, mas como assim que eu não posso? Porque lá na varanda da minha casa, pessoas estão sendo tocadas. Pessoas estão sendo curadas lá. Pessoas que... Olha, aconteceu uma vez de uma mulher lá de Moçambique, uma família que veio para cá. Eles não entendiam português claro e tudo mais. E aí ela entrou assim, onde a gente estava, na varanda da minha casa. Ela não conseguia entender o que a gente estava falando. Não conseguia entender. E ela falava bem pouco mesmo. E ela entrou lá e tudo mais. E aí, no final eu cheguei e perguntei a ela, falei, olha, você entendeu o que a gente falou? Ela, senti. Ela falou só isso, senti. Uau. Falei, sentiu? Ela falou, senti. E é o suficiente. E começou a chorar, cara. Eu falei, meu Deus, então peraí. Então quer dizer que para me tocar as pessoas eu preciso estar dentro de uma estrutura? Como? Como assim?
E aí começou... Não que você não sim, estava. Sim. Acho que esse é o ponto que você quer É chegar. o ponto. Tipo, ó, de forma alguma eu menosprezo a estrutura, porque a estrutura é importante. Se a gente não tivesse essa estrutura que a gente tem aqui hoje, a gente não estava fazendo esse podcast. Né? Só que há uma diferença muito grande quando se tem a estrutura e quando a estrutura te tem. É algo totalmente diferente. Né? E aí, então, eu comecei a fazer essas reuniões lá em casa e tudo mais, e aí me podaram. Né? A liderança maior da igreja foi na minha casa conversar comigo, e o papo deles comigo foi, olha, você não está carregando a nossa placa, você não está carregando o nosso nome, pode parar. E eu, parei de fazer. Falei, não, então tá, eu vou parar, não quero discussão, não quero... E aí eu comecei a ir para a rua, né? Eu comecei a trabalhar na rua com pessoas que estão em situação de rua, né? Comecei a fazer algumas missões e tudo mais e tal. E comecei a viajar, fui para São Paulo, Curitiba, fui para alguns lugares, servi em missões e tudo mais e tal. E um dia que eu voltei, num culto de domingo, a liderança me chamou para conversar e falou comigo assim, olha, você não pode mais fazer missão porque Deus não mexe com morador de rua, Deus mexe só com prostituta e com viúva. Eu escutei isso de um líder de uma igreja com 500, 400 pessoas. E eu falei, é mesmo? Ele falou, então não mexe mais. E aí começou um revolvo santo, sabe? Eu falei, meu Deus do céu. Chegou o ponto que eu comecei a bater de frente com a religião, porque isso é religião. As pessoas imporem algo que Jesus não quer impor. Entende? As pessoas colocarem algo que... Cara, peraí. Então tá, vamos lá. Aí chega final de ano. Né? Nós vamos fazer o projeto de vida. Se eu não fizesse um projeto de vida... Se eu fizesse um projeto de vida menos de R$1.000, eu era podado da liderança. Então, peraí, que Deus é esse? Que eu vou escrever para ele num papel, Senhor, 2022 eu quero um carro branco. Eu quero uma esposa bonita, tá? Eu quero uma casa dos sonhos, e eu vou dar para o Senhor aqui R$1.050. E ano que vem o Senhor me dá isso. Peraí, Deus não é isso. Entende? Então, tudo que Deus tem para mim já foi feito na cruz, cara. Entende? Já foi pago. O preço já foi pago. Então eu não preciso comprar Deus. Então Deus começou a me mostrar essas coisas, né? Até mesmo na Bíblia. Né? Ageu 2:8 vai dizer que dele é o ouro, dele é a prata, e que ele não precisa de dinheiro e tudo mais. Então, enfim. E aí, só concluindo. E aí, acabou que começou um revolvo santo, né? nessa igreja onde eu estava. Até um dia que eu apelei lá e enchi um ônibus com 27 moradores de rua na Santa Ceia e levei para Santa Ceia, né? Então, tipo, você imagina, uma igreja, todo mundo bacana e tal, eu chegando lá com o pessoal em situação de rua. Então, começaram a me podar, né? Falando que Deus não mexe com morador de rua, que era para mim só ficar na visão da igreja ali. Então, acabou que a verdade é que a religião, a visão, ela se tornou mais importante que o próprio Deus. E quando acontece isso, aí já é errado. Estava te limitando. Isso, estava me limitando, entende? Não limitando o Magu, mas limitando o Evangelho. O Evangelho porque o de Cristo é levar a palavra de Deus, não importa a quem, não importa, né? Há formas de levar a palavra de Deus. E aí foi... eu vi que chegou meu tempo ali, né, naquela comunidade, saí de lá. Então a religião é isso, a religião ela complica aquilo que não é complicado, entende? A religião é isso. Então, para a religião é não. Agora, o evangelho vamos para o evangelho. O evangelho é vida, entende? O evangelho é Jesus. O evangelho é algo puro e simples. Não é... Cara, eu vejo hoje muitas pessoas em muitas igrejas que algumas delas me mandam mensagem, nossa, cara, tá pesado para mim. Meu Deus do céu. No evangelho você sempre vai ter luta. Nós temos que lutar contra a nossa carne o dia todo. Exato. Mas quando Deus te dá algo, isso não é pesado, isso é prazeroso. Com certeza. É prazeroso, cara. E quando se torna um peso, não foi Deus que te deu. Vai ter luta? Vai ter luta naquilo que Deus dá? Lógico que vai. Mas à medida que vai ter luta naquilo que o Senhor dá para nós temos uma convicção de que o Senhor está com a gente. Entende? Então, o Evangelho de Jesus, ele é liberdade. Ele é vida para as pessoas, entende? Eu acho o seguinte, que a religião, ela julga.
E Jesus, ele era o cara mais simples que eu já vi, assim. Simples. Para quem já entrou dentro da palavra, já leu a palavra, Jesus, ele simplificava tudo. Simples. Demais. Ele não julgava se você errou ou não, pelo contrário, ele falava o seguinte: quem, né, nunca errou, quem nunca pecou, que joga a primeira pedra. Mesmo Pedro, ele rejeitando Jesus, ali naquele momento, na hora que Jesus ele ressuscitou, ele foi atrás de Pedro, e ele não ficou perguntando para Pedro: Pedro, você me negou, olha só o que você fez, você falou que não ia fazer isso. Na verdade, Jesus ele nem tocou nesse assunto, ele simplesmente falou assim: Pedro, volta, me segue. Eu não quero saber o que você fez no passado, eu não quero saber aonde você errou, aonde você deixou de fazer alguma coisa. Vamos começar agora do zero, vamos começar de novo. E a religião, ela tem aprisionado pessoas, condenado pessoas nesse sentido. E eu acho que esse é o problema da religião. E eu concordo com você que eu não boto fé na religião em relação a isso, que ela deixa de mostrar a verdadeira essência do Evangelho de Cristo Jesus. Cara, e eu lembrei aqui, nessa transição que eu estava passando, eu fui para São Paulo em missões, né? Com o pessoal do Global e Sorrindo, que são pessoas amigas minhas e tudo mais. E eu fui pra lá, a gente foi pra lá em missões, que chegamos num sítio assim, o pessoal tudo novo, eu não conhecia muito o pessoal. E tinha um chileno lá, que virou muito meu amigo, eu não entendia muito bem o que ele falava e tal. E eu tava passando por essa transição, né, e tudo mais, e eu fui entender isso depois. Aquele cara chegou pra mim e falou comigo assim: rapaz, eu preciso te falar um negócio. Não falou em português, né? Eu falei: não, pode falar. Ele falou comigo assim: rapaz, pula do barco. Eu falei: pula do barco? Ele falou assim: pula do barco. Pula do barco. Pula do barco. E virou as costas. Puf. Eu falei: meu Deus, esse cara tá doido, pula do barco. Como assim? E eu fui entender isso depois, né? Né? Então, assim, quando você resolve pular do barco, cara, e se lançar nas águas mais profundas de Jesus, você começa a ter clareza de quem é Jesus de verdade, entende? Porque eu só conheço Jesus à medida que eu me relaciono com Jesus, entende? Então a religião, ela te priva isso. Acaba que as pessoas hoje vivem numa bolha religiosa, entende? Não conseguem, igual a gente estava conversando, ele ter comunhão com tudo. Cara, Jesus, ele andava em tudo quanto é lugar, bicho. Jesus... Vamos pegar os discípulos de Jesus. Nego que pescava, nego que era cobrador de imposto, só pessoas que ninguém acreditava, mas Jesus acreditava. Então, Jesus veio para esse tipo de pessoa, sabe? Então a religião, ela priva isso, entende? Então, que nós saímos da bolha, né, religiosa, porque ela mata, entende? E eu volto a dizer uma frase que um amigo meu me disse há algum tempo, e é uma verdade: a religião em si, ela é um câncer por os dias atuais. Cara, acho que é isso. Acho que a religião, ela tem esse momento aí de realmente condenar as pessoas, para quem não tem uma visão clara do que é o Evangelho de Cristo. E agora vamos falar um pouco sobre o tema, né, que a gente vai trazer aqui nesse podcast, que é sobre propósito, né? Eu vi que você é um cara que entendeu o seu propósito, né? Qual que é realmente aquilo que Deus ele desenhou para você, que ele te chamou você para viver. Eu acredito que você passou por um processo muito grande para poder chegar, né, aonde que realmente Deus queria te colocar. Você teve muitas aprovações, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre, primeiro, né, o que é propósito, para as pessoas entenderem, como descobrir o propósito, como viver o seu propósito. E acho que a gente vai conseguir passar um pouco para quem aí tem um pouco de dúvida disso, que não entende um pouco disso, e tá louco para viver e às vezes está preso porque não tem uma clareza. Então, e assim, é surreal esse tema, né? Porque algumas semanas atrás eu recebi uma pergunta de uma pessoa desse jeito: cara, eu preciso saber qual é o meu propósito. Eu tô perdida. Eu não sei, cara, qual que é o meu propósito. Eu não sei o para que Deus me chamou. Sabe, Ricardo, e nessa longo da minha vida, né, a gente erra,
sabe? A gente arrasta, a gente levanta, a gente acerta, a gente aprende com os erros. E eu cheguei a uma conclusão, sabe? Eu já fiz de tudo para poder ver se eu me identificava com o meu propósito. Missionário, já preguei, limpei igreja, fui diácono, líder de jovens. Cara, tudo. E sabe quando você fala assim, eu ainda não encontrei o para que eu fui chamado para fazer. Eu ainda não encontrei o que eu fui chamado para fazer. E nesse longo tempo de vida eu cheguei a uma conclusão, e que eu expliquei para essa pessoa que me perguntou que, cara, isso é muito surreal. Qual que é o meu propósito hoje? Qual que é o meu chamado hoje? O meu chamado é conhecer o coração de Jesus. Porque à medida que eu conheço o coração de Jesus, eu vou descobrir a vocação que ele tem para mim. Entende? Então, eu vejo muitas pessoas se perdendo pelo caminho. Por quê? Porque o chamado, suposto chamado, se torna mais importante que Jesus e a pessoa começa a fazer para achar o seu chamado e acaba que não encontra, porque eu descobri que eu não preciso fazer para ser, eu sou porque Deus é. E quando eu descubro isso, abre um leque na minha mente. Entende? Então, qual que é o meu chamado? Às vezes você que vai ver a gente de casa aí está se perguntando isso até hoje. Qual que é o meu chamado? Como que esse cara fez para poder descobrir o chamado dele? E eu quero te dar a resposta, eu quero dar a resposta do seu chamado. A resposta do seu chamado é conhecer o coração de Deus, porque você conhecendo o coração de Deus, você vai conseguir exercer aquilo que o Senhor tem para você. Seja um pastoreio, seja qualquer coisa, seja mexer com mídia, seja ser um missionário, porque eu vejo que as pessoas passam por cima disso. As pessoas querem fazer primeiro para ver se descobrem o seu chamado. E nunca foi sobre isso. E eu volto aonde eu falei que se nós pegarmos a história de Adão, de começo Deus não chamou Adão para poder fazer nada. Exato. A primeira coisa que Deus fez com Adão era gerar o quê? Uma intimidade. Relacionamento. Deus não falou. Esse é o nosso chamado. Deus não falou com Adão assim, Adão, o negócio é o seguinte, cara, você vai ser missionário. Exatamente. O nosso chamado é se relacionar com Deus. Sim. Simples assim. Então, para qualquer pessoa que estivesse perguntando agora, qual é o meu chamado? Se relacione com Deus. Sim, cara, seja íntimo de Deus. Vai a fundo. Conversa com Deus todos os dias, nos mínimos detalhes, naquilo que você precisa. Sim. Esse é o nosso chamado. Cara, eu preguei esses tempos atrás em relação a uma passagem que me chama muita atenção. Olha, aonde Jesus ele estava sentado com seus discípulos, né, com Pedro, Tiago, João, Judas, todo mundo. E aí Pedro, ele vira para João, e Jesus fala assim, olha, um de vocês aqui vai me trair. Um de vocês aqui vai me trair. E Jesus, ele lança isso. E Pedro chega para João e fala assim, João, pergunta para Jesus quem que vai trair ele. E a Bíblia diz que João reclinou a sua cabeça no peito de Jesus e perguntou. Sabe, quando eu li isso, eu fiquei pensando, cara, o mesmo poder que João teve de chegar em Jesus e perguntar, Pedro também teve. Por que Pedro não fez isso? Porque João, ele era íntimo e entendeu a intimidade. Pedro não tinha entendido ela ainda. Entende? Então, eu vejo que a nossa geração é perdida hoje, entre aspas, né, na questão do chamado, meu Deus, o que eu tenho que fazer, por falta de relacionamento. De esquecer a primeira essência. Isso, entende? Se você pegar Apocalipse, você vai ver que, eu não lembro a igreja direito, se é Laodiceia, se é a igreja acho que é a igreja de Éfeso, né, que Jesus ele fala assim, olha, vocês são uma igreja que vocês fazem muito, vocês não toleram pessoas más aqui na igreja, vocês trabalham arduamente, vocês protegem o meu nome, mas uma coisa eu tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Sabe, eu vejo o que aconteceu hoje. Agora, algo que me chama muita atenção é que tem uma diferença entre deixar e perder. A Bíblia vai falar que eles deixaram o primeiro amor, não perderam. Se eu pegar essa taça de água e colocar essa taça aqui, eu vou saber onde ela está. Mas agora, se eu andar com essa taça na rua e eu perder essa taça, eu não vou saber onde ela está. Então tem uma diferença muito grande, a gente deixar e perder. E aquela igreja tinha deixado o primeiro amor. Então ela sabia, ela tinha uma fonte de onde buscar o primeiro amor de novo, que é em Deus. Entende? Então, eu acredito sim que, pelo menos o pessoal da minha geração, se perdeu muito no fazer. E acabou que trocou o precioso pelo vil. Trocou o lugar secreto por outras coisas, pelo fazer. E nunca foi sobre fazer.
mas sim ser. Eu só consigo ser quando eu estou com Ele. Entende? Então, assim, é uma verdade absoluta, sabe? Jesus não chama ninguém para fazer isso. A primeira coisa, então, para você que quer o seu chamado, em resposta agora convicta, pega um caderno e anota, você que está vendo a gente, o seu chamado é conhecer o coração de Deus. Porque quando você conhece o coração de Deus, você sabe aquilo que você tem que exercer. A palavra de Deus fala, né, que buscai o reino de Deus, né, em primeiro lugar, ou seja, busca Jesus em primeiro lugar. Se relacione com Jesus em primeiro momento, diferente de qualquer situação da sua vida que você está passando. Depois Deus ele vai te dando direcionamento, ele vai te guiando, ele vai te mostrando o porquê, aonde, quando. Então, a primeira pergunta, né, a primeira resposta talvez é quem, não onde, nem o que, nem como, nem quando. E, né? Cara, isso é muito forte, sabe? Agora, entrando na questão do propósito de novo, você viver o propósito de Deus te custa tudo. Custa tudo. Custa tudo, tudo. Hoje, por mais, embora que não pareça, né, eu tenho 24 anos de idade, eu tive que abrir mão de muitas coisas, e tenho que abrir mão de muitas coisas ainda. Sonhos pessoais, coisas da minha vontade, entende? Hoje eu trabalho para mim hoje, mas a maioria do meu tempo é para cuidar de gente. Cuidar do pobre, da viúva, cuidar de quem necessita, entende? Então, quando Deus te chama para algo, quando você começa a entrar dentro do coração de Deus, você começa a ver quem é Deus, e você vê que as suas vontades já não mais importam. Os seus sonhos já não mais importam. O que importa é o que Deus tem para mim e os sonhos que Ele tem para mim. Isso importa. É legal que tem uma parábola, né? Que Jesus fala o preço de seguir a Ele, né? E Ele deixa isso muito claro, né? É muito caro. Pode um homem, né? A gente tem que entender isso, que quando a gente quer realmente entender qual que é o nosso propósito, a gente tem que entender o quanto que a gente está disposto realmente a largar tudo e seguir Jesus. A questão interessante é que muitas pessoas querem a unção de Davi, mas muitas pessoas não querem pagar o preço que foi pago. Muitas pessoas querem a unção de Elias, mas muitas pessoas não querem pagar o preço que Elias pagou. Entende? Verdade. Então, não é sobre... Custa tudo. O propósito de Deus custa tudo. Entende? Custa tudo. Então, se a gente não entender isso, acaba que a gente bate cabeça, entende? E infelizmente é uma realidade que assombra muitas pessoas que eu vejo que ficam 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos numa igreja e nunca saíram do mesmo lugar. Sabe, eu tenho aprendido nesses tempos na minha vida que eu só posso andar e eu consigo andar em 3 coisas. Primeiro, círculo, ciclo ou circo. Isso. Ciclo, círculo ou círculo. Peraí, círculo, circo ou ciclo. Círculo é quando eu fico rodando no mesmo lugar, sem sair do mesmo lugar, sem amadurecimento, sem conhecer coisas novas daquilo que o Senhor para mim. Quando eu vivo numa vida de circo, é quando eu levo as coisas do Senhor, na brincadeira, não estou nem aí para nada, mas quando eu vivo uma vida de ciclo de Deus, é totalmente diferente, porque eu começo a viver aquilo que o Senhor tem para mim. Entende? Então, é algo que nós precisamos entender, e você aceitar aquilo que o Senhor tem. Sabe, eu acredito que o maior desgosto de um cristão na minha opinião, é fazer algo, esse algo dá certo e Deus não tá. Porque nem tudo que dá certo significa que Deus tá. Com certeza. E é uma realidade que a gente precisa carregar com a gente, entende? Então, às vezes o Senhor tem algo para mim que, olha, eu quero que você vá vender bolo na esquina do Senai. Como assim, Deus? Na esquina do Senai na esquina do Senai, porque lá você vai ganhar uma pessoa e essa pessoa vai ganhar multidões de pessoas. Entende? Então, nós precisamos entender, cara, e a gente só vai entender quem a gente só vai entender o que o Senhor tem para nós quando a gente entrarmos no coração de Deus. E isso custa tudo, porque é um preço alto a ser pago. E você fez eu lembrar de uma história, eu não sei se é verdade ou não, mas eu escutei, que tinha um evangelista, né, que ele rodava várias cidades, vários lugares, pregando o evangelho de Deus. E fala que ele foi numa igreja,
né? E aí ele foi lá, pregou a palavra de Deus, depois ele perguntou se as pessoas queriam aceitar Jesus, e uma pessoa aceitou Jesus, né? E fala que ele voltou para casa muito chateado, muito triste. Poxa, eu levei a palavra de Deus, aquela igreja estava, né, lotada e apenas uma pessoa aceitou Jesus. E ele tinha um costume de escrever o nome da pessoa que tinha aceitado Jesus. Era um costume que ele tinha, uma forma dele registrar aquilo ali. E aí o pessoal conta, né, a história, né, que no caderno dele estava escrito Billy Graham. Nossa. Né? Tipo, foi um dos maiores pregadores dessa última geração que teve. Então, o que você comentou lá do cara tá vendendo um produto ali na esquina do Senai para poder ganhar talvez uma pessoa, e aquilo ali foi o chamado que Deus, né, colocou, o propósito que Deus colocou no coração dele. Descreve um pouco isso, essa história, né? Eu dou um exemplo, até mesmo de... Olha pra você ver que interessante. Mano, a gente vai conversando e vai lembrando das coisas. Se você pegar o livro de Amós, você vai ver, acho que o capítulo 7, 5, não me lembro muito bem. Mas você vai ver que Deus, ele... o pessoal, a ira, o pecado do povo sobe até Deus, né? E Deus se ira com aquilo e tudo mais. E aí Deus fala com Amós. Aí, o que me chama a atenção é que, se você ver um pouquinho mais para frente ali dessa história onde eu estou falando, que a Bíblia fala que Amós, ele não era um profeta. Amós não tinha qualidade de profeta. Amós, ele era só um cara que cuidava de bois e de uma fazenda. Então, quando a ira do povo sobe até Deus, Deus vem até Amós e fala assim: Amós, eu vou mandar um enxame de gafanhotos para comer a comida do pessoal, tal. E Amós fala assim: não, Deus, por favor, eles são tão pequenos. E Deus fala assim: tá bom, Amós, mas eles não vão escapar da minha loucura, do fogo, ira, né? Do fogo que eu vou mandar. Amós fala assim: não, Senhor, eles são tão pequenos. E aí Deus vem e fala assim: tá bom, Amós, tá bom, eu vou mandar um prumo para poder aprumar o povo. Eu te pergunto, Amós era pastor? Não. Amós era profeta? Não. Amós tinha qualidade de profeta? Não. Quem era Amós? Era um cara que cuidava de bois, mas que, quando precisou, Deus foi até ele. Entende? Então, tem muita gente que tem essa vertente. Então, para mim poder cumprir, para mim estar com Deus, eu tenho que estar com um cargo, eu tenho que pastorear, eu tenho que fazer, eu tenho que estar e tal. E por muitas das vezes não é dessa forma. Entende? E aí eu volto a dizer que às vezes Deus vai usar um cara, um líder numa... E muitas pessoas confundem, né? Quem mais espiritual? Um empresário ou pastor? Tá ligado? E eu penso assim que... por que o empresário não é espiritual se foi Deus que deu empresa para ele? Entende? Então, às vezes, como a gente estava comentando aqui, o cara tem uma multinacional, uma empresa muito grande, que o cara toca pessoas lá dentro. Eu conheço... eu peguei Covid há tempos atrás, tá? E... Eu conheço tem uma amiga minha que ela trabalha no campo do hospital, cara. Mal consegue ir pra igreja de domingo e de quarta. Mas no campo do hospital, tá lá, servindo gente, pregando pra gente, cuidando de pessoas, amando pessoas. E é nesses lugares que a gente tem que estar. E ela tá lá. Pergunta se ela é pastora? Não. Tem qualidade de profeta, de pastora? Não. Mas faz o quê? Ama e cuida de gente lá. Entende? Então são coisas que a gente precisa entender, cara, sabe? Coisas que a gente precisa abrir a nossa mente para esse revolvo santo de Deus nas nossas vidas, entende? Porque o propósito, ele vai muito mais além do que a gente coloca alguns pedestais, né? Do que a gente realmente pode ser, o que a gente... Sim. Né? Tem um ponto que eu li, né? Que fala o seguinte... uma mãe chegou até o céu, né? E tipo, falou assim: nossa, Deus, eu não preguei, eu não fiz nada. Eu falei assim: não, pelo contrário. O seu propósito era cuidar dos seus filhos. E os seus filhos era quem eu ia usar para poder cumprir um propósito maior. Sim. Então as pessoas, elas têm que entender que o propósito de cada um é conforme você começa a se relacionar com Deus. E Deus, ele vai colocando na sua vida aquilo que você precisa fazer, aonde você precisa fazer. E eu vi até uma história de um homem de Deus que falou uma vez, né, que ele questionava muito a Deus
sobre a sua esposa. Poxa, mas a minha esposa, Deus, a minha esposa, ela não prega, podia pregar e tal, né? Eu sou um cara que viaja as nações, viaja o mundo, e ela não prega, ela não... Nossa... E aí Deus virou para ele e falou assim, olha, o que a sua esposa tem que fazer agora é cuidar do seu filho e cuidar do seu coração. E é o que ela estava fazendo, entende? Então, às vezes a gente tem aquela que pega na cabeça, né? Então, mulher de pastor tem que ser pastor, filho de pastor tem que ser pastor. E não é isso, entende? Não é assim, sabe? Então, até uma história ilustrativa que eu conto, né? Que era uma vez um homem que ele foi fazer um bolo para Deus, né? E a história conta que ele buscou os melhores chocolates, as melhores coberturas, a melhor massa, correu atrás da melhor massa, ele rodou o mundo procurando a melhor massa e falou assim, Deus, eu vou fazer um bolo de chocolate para o Senhor, um bolo muito bom, com os melhores ingredientes, os ingredientes mais caros que tem. E aí a história conta que ele fez o bolo, né? E fez direitinho, as melhores formas, o tempo certinho para poder cozinhar o bolo ali, fazer o bolo e tal. E chegou diante de Deus, falou, Deus, eu trouxe é isso aqui que eu vou fazer, o que eu fiz pro Senhor, um bolo de chocolate. E aí a história ilustrativa conta que Deus falou assim, mas eu não queria um bolo de chocolate. O que eu te pedi foi um bolo de baunilha. E você fez um bolo de chocolate. Por que você fez um bolo de chocolate? Não, mas porque eu pensei, não. Então tem muitas pessoas, principalmente da minha geração hoje, que andam perdidas em relação à questão do propósito, entende? Que fazem coisas que não tem que fazer, sabe? E eu finalizo a minha fala falando que se a gente está sem direção, se você está sem direção, se nós estamos sem direção, é porque nós estamos sem comunhão. Porque a comunhão com Deus, ela nos direciona a um lugar correto, a um lugar onde a gente tem que estar. Entende? Então, assim, é isso, cara. A base do propósito para mim é essa. Quer descobrir o seu chamado? O seu chamado está aí. Conhecer o coração de Deus. Entende? Então, que permanecemos e conhecemos e continuamos a permanecer. Né? Sempre, sempre, sempre. Muito bacana, cara. Muito legal mesmo. Acho que deu pra gente poder falar um pouco sobre chamado. Deu pra gente falar um pouco sobre propósito. Só para poder fechar aqui a questão da nossa verdadeira missão, que acho que ela é única para todo mundo, que é pregar o Evangelho, aonde a gente for, baseado na intimidade que a gente tem com Deus, baseado no nosso propósito. E aí você já citou vários exemplos, né? Que Deus quer que a gente, a maneira que Deus quer que a gente age, como nós verdadeiramente devemos fazer o que Deus manda e não o que a gente quer. Então acho que fecha realmente. Cara, gostaria de te agradecer sua presença. Prazer, cara. Foi muito legal esse bate-papo aqui. Eu acho que deu pra gente poder falar sobre muita coisa bacana, muita coisa de Deus realmente. E que Deus continue te usando, que Deus continue colocando no seu coração, que você continue tendo essa intimidade, esse propósito, que é lindo, por sinal. É algo que realmente toca em pessoas, toca em vidas e realmente continua levando a palavra de Deus do jeito que Deus quer que você faça. Cara, eu fico muito feliz de estar aqui. Muito obrigado pela oportunidade. Né? Porque aqui eu estou servindo o corpo, né? Aqui é uma igreja. Por que é uma igreja? Porque nós estamos aqui, né? Então nós somos a igreja. Há uma mesa posta. Então, cara, Deus abençoe muito. Esse não é só mais um projeto, não é só mais uma junção de pessoas. É algo que eu sei que Deus vai tocar muitas pessoas. E é isso. Muito obrigado por estar aqui, né, por ter me recebido. É um prazer enorme, um privilégio muito grande estar aqui, principalmente falando de Jesus, né, que é algo que mexe muito com a gente. Então é isso, Deus abençoe. Show de bola. Tamo junto demais. Vamos ter outras oportunidades. Vamos demais da conta. A gente vai combinar isso aí pra gente poder trazer outros temas, fazer demais, outros testemunhos que enriquece muito, e a gente vai ter várias oportunidades aí, porque essa é a nossa verdadeira propósito. Falar de Deus, e não importa como, não importa onde. Sim. Bacana. Tamo junto. Pessoal, muito obrigado pela participação de todo mundo, que vocês possam ser verdadeiramente abençoados. Amém. E já curte aí, compartilha com o pessoal, se inscreva. E olha, prazerão. Cara, prazer todo meu. Até o nosso próximo podcast Discovery. Um grande abraço para vocês. Um abraço, pessoal. Valeu. Valeu.